meu nome é Fabrício Cruz e vou estar ministrando uma aula de congruências lineares como parte da disciplina de teoria dos números. Tá? Essa aula inicialmente seria ministrada no 6º ano fundamental, porém, em virtude da pandemia, a gente vai estar fazendo essa regência de forma remota. Tá? E vamos começar aqui. Então, vamos falar sobre esse tema de congruências lineares. É um tema que ele surge inicialmente, ele é introduzido, né, a partir de alguns estudos de Euler, mas é formalizado principalmente por Carl Friedrich Gauss, que de uma forma bem inovadora ele consegue fazer a sistematização dessa teoria, né, dessas teorias, ou vamos dizer assim, desses teoremas, nessa obra denominada Disquisitiones Arithmeticae, em 1801. Então essa obra foi tão importante que muitos pesquisadores da área dizem que o surgimento da teoria moderna dos números é a partir da publicação desse livro, quando está formalizado os principais conceitos. É um tema que vai ajudar a gente a resolver alguns problemas e algumas situações até do cotidiano podem ser explicadas melhor com essa ideia. E para a gente poder andar com esse tópico, a gente vai começar fazendo uma pequena revisão de divisibilidade. Então a gente tem aí, qual é a definição de divisibilidade, né? Se números A e B são inteiros e o B é diferente de zero, a gente pode dizer que o A divide o B se existir um número inteiro C, tal que B vai ser igual ao produto de A vezes o C. E a notação disso é A é divisor de B, tá? Significa que o A divide o B. Então a gente tem aquelas regras que a gente já deve, a princípio já viu, vamos rever algumas, que são as regras de divisibilidade. Tá? Então a gente tem as regras de divisibilidade por 2. Por 2 é mais tranquila, é a primeira. A gente tem que a divisibilidade por 2 ela é feita com qualquer número par. Então o único critério que você precisa ter para que o número seja divisível por 2, para que você consiga identificar um número que é divisível por 2, é apenas ele ser par. Ou seja, ele tem que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Se ele terminou com um desses, com certeza ele é divisível por 2. Então, os exemplos que a gente tem, por exemplo, 32. 32 termina com 2, 2 é par. Então, é divisível por 2, daria 16. 16 dividido por 2 também dá número redondo, dá 8. Deixando claro que, quando a gente considera o número divisível, né, a gente está considerando também que a divisão por esse número vai dar resto zero, que é justamente um pouco contrário do que a gente vai estudar hoje, porque o estudo das congruências ele vai envolver, na verdade, um estudo do resto, que a gente geralmente está acostumado a ver divisões exatas, né, dando resto zero, mas as congruências vão ajudar a gente a estudar quando a divisão não dá zero. Então a gente vai fazer algumas operações usando o resto. Então a ideia é justamente trabalhar com o resto, mas para isso a gente precisa dominar essa parte de divisibilidade para poder chegar nas conclusões corretas. Por exemplo, a divisibilidade por 3. Como é que a gente encontra um número, que o número é divisível por 3 ou não? Então você tem que somar todos os algarismos componentes desse número e ver se a soma vai dar um resultado que é divisível por 3. Então, um exemplo que a gente tem aí, por exemplo aqui, o 1233, preciso saber se o 1233 é divisível por 3. Então eu pego todos os algarismos que compõem esse número, né, e somo eles. Então 1 mais o 2 mais o 3 mais o 3. Quando você soma todos esses algarismos dá 9. Bom, 9 é divisível por 3, 9 é um múltiplo de 3, né? 3 vezes 3, 9. Então 1233 é um número divisível por 3, e se você for fazer a divisão vai dar 411. Geralmente a gente usa as regras de divisibilidade para os primeiros números, para os menores, e os outros são consequência, né? Então vamos continuar. Divisibilidade por 4. Para saber se o número é divisível por 4, você tem duas opções, tá? Você tem dois critérios para ele ser divisível por 4. O primeiro deles é que todo número terminado em 00, com certeza é divisível por 4. Note bem, não é só terminado por 0, ele tem que ser terminado por 00. Tem que ser a dupla de 0 no final. Isso vai caracterizar um número como divisível por 4.
Um segundo critério possível é que os dois últimos algarismos do número sejam divisíveis por 4. Ou seja, ele seja um múltiplo de 4. Se ele terminar com 12, com 16, com 20, com esses números que são da nossa famosa tabuada de 4, você consegue também identificar que esse número é divisível por 4. Então, por exemplo, aí, 1200. O 1200 ele é divisível por 4 porque ele termina em 00. O 5832, nossa, número muito grande. Eu só preciso olhar os dois últimos algarismos. Então, os dois últimos valem 32. Então, o número 32 é divisível por 4. Então, se esses dois são divisíveis por 4, o número inteiro também é divisível por 4. Tá? Divisibilidade por 5. Qualquer número terminado por 0 ou 5 é divisível por 5. Isso também é bem fácil de identificar. Então, ele tem que ser ou terminado com 5 ou terminado com 0. Então, você pode lembrar da tabuada de 5. Você vai ver lá, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Ele sempre vai alternando, né? Um número com 0, um número com 5. Um número com 0, um número com 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, para você identificar se o número é divisível por 5, só você ver se ele termina com 0 ou se ele termina com o próprio 5. Qualquer uma dessas duas possibilidades vai te garantir que esse número é divisível por 5. Perfeito? Próximo critério, divisibilidade por 6. Bom, o critério para ser divisível por 6, na verdade, ele vai juntar dois critérios. Como o 6 é 2 vezes 3, você pode lembrar disso para pensar nos critérios. É só o número C atender o critério da divisibilidade por 2 e também atender o critério de divisibilidade por 3. Então, para o número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Não adianta ser só por 2, não adianta ser só por 3. Ele tem que ser divisível pelos dois ao mesmo tempo. Por exemplo, 510 é um número par. Se ele é um número par, a gente já viu que ele é divisível por 2. Certo? Bom, então para saber se ele é divisível por 6, agora eu tenho que checar se ele é divisível por 3 também. Como é que eu vejo isso? Pela soma dos algarismos. Então, 5 mais 1 mais 0 dá 6. 6 é divisível por 3. Portanto, o 510 é sim um número divisível por 6. Tá? Então, essa divisibilidade por 6 nada mais é do que uma junção da divisibilidade por 2 e da divisibilidade por 3. Lembrando que tem que ser ao mesmo tempo. Então, necessariamente tem que ser par para poder ser divisível por 2 e tem que a soma dos algarismos ser um múltiplo de 3 para poder ser divisível por 3. E aí sim você consegue estabelecer que o número é divisível por 6. A divisibilidade por 7 ela é um pouco diferente. Ela precisa de uma certa operação, mas ela não é muito complicada não, ela é simples também. Mas ela precisa que você tenha uma atenção. Então, para você verificar se o número é divisível por 7, como é que você vai fazer? Você pega o último algarismo, multiplica por 2. Pega o resultado e subtrai de todos os outros números, de todos os outros algarismos que sobraram. Você tirou o último, os que sobrarem você diminui desse resultado. Então, vamos na prática. E vezes o resultado é divisível por 7. Vamos ver no exemplo que fica mais fácil de entender. Então, por exemplo, 574. Você separa o último algarismo, que é o 4, multiplica por 2, vira 8. Quem sobrou? Sobrou 57. Então, você vai ter o 57 menos o 8. Isso dá 49. Bom, se o 49 é divisível por 7, então o número 574 é divisível por 7 também. Ah, mas se você ficar na dúvida, se o número for muito grande, se tiver 5, 6 algarismos, você vai ficar repetindo esse critério até que você chegue a um número pequeno ao qual você consegue identificar que é múltiplo de 7. Então, se for um número de 5 algarismos, você pega o quinto algarismo, multiplica por 2, pega o número que sobrou com 4 algarismos,
diminui desse resultado, você vai ter um número de 4 algarismos. Você pega esse número de 4 algarismos, retira o último, multiplica por 2, sobra um número de 3 algarismos. Você pega esse número de 3 algarismos, subtrai do resultado e você vai achar outro número de 3 algarismos. Depois você pega novamente o terceiro algarismo, multiplica por 2, sobra um número de 2 algarismos, esse número você subtrai do resultado. Provavelmente você vai ter um resultado de 2 algarismos que você já consegue identificar se é múltiplo de 7 ou não, porque ele já vai ser um daqueles pertencentes da própria tabela da tabuada, né, de 7. Então ele já vai estar ali dentro. Provavelmente você já vai conseguir dar uma olhada boa e descobrir se ele é múltiplo de 7 ou não. Se for, então esse número é divisível por 7, um número inteiro. Tá? Então assim, não é difícil, mas ele dá só um pouquinho mais de trabalho. Critério de divisibilidade por 8. Esse critério é parecido com o de 4, só que aumenta um pouquinho, né? Então, tem que ser o final com 3 zeros em sequência, 0, 0, 0, ou que os 3 últimos sejam divisíveis por 8. Então, você tem aí exemplos. 12.000 termina com 3 zeros, então sim, é divisível por 8. 5.000 termina com 3 zeros em sequência, sim, é divisível por 8. 125.000 termina com 3 zeros, também é divisível por 8. Então, terminou com 3 zeros em sequência, é divisível por 8. O número 1.345.880 é divisível por 8? Você vai olhar para os 3 últimos algarismos. Não tem 3 zeros, mas tem o segundo critério. 880 é divisível por 8? Sim, é um número fácil de você ver que é divisível por 8. Você pode testar, inclusive, só esses 3 últimos. Se tiver um número muito grande, com 12, 15 algarismos que seja, você só pega os 3 últimos e faz a divisão dos 3 últimos, que é uma divisão simples. Então você faz essa divisão e descobre se os 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8, todo o número também é divisível por 8. Tá? Critério de divisibilidade por 9, parecido também com o de 3. Então você vai ter a mesma linha de raciocínio, né? Para saber se é divisível por 3, você soma os algarismos e o resultado tem que ser divisível por 3. Por 9 vai ser parecido, você vai somar os algarismos e a soma tem que ser divisível por 9. Então, por exemplo, aqui o 1575. Para saber se ele é divisível por 9, soma todos os algarismos. 1 mais o 5, mais o 7, mais o outro 5. Quando você soma, dá 18. Bom, 18 é múltiplo de 9, é 9 vezes 2. Portanto, o número inteiro, que é o 1575, é também divisível por 9. E, para fechar aqui nossa revisão, divisibilidade por 10, que é o mais fácil, critério mais simples, né? Para saber se é divisível por 10, é só saber se termina com 0. Ponto. Então, qualquer número que termine com 0 vai ser divisível por 10. Então, os exemplos aqui, 140, 35.600, 1 milhão, 250.000, terminou com 0, ele é divisível por 10. Tá? Então, todos esses critérios de divisibilidade a gente vai ter que aplicar quando a gente for trabalhar com a congruência, porque a congruência, na verdade, você vai testar, você vai precisar testar se o número é divisível por determinado outro número, para você identificar o resto. A congruência, ela vai ser uma operação que vai focar bastante no resto, podendo o resto ser 0 ou um número significativo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, tá? Dependendo do número que você tiver. Então, vamos lá. Como é que você define a congruência? A gente diz que 2 números são congruentes, um em relação ao outro, quando eles deixam o mesmo resto numa divisão por um ou outro número. Então, você tem lá A e B. A é congruente a B, módulo N. Então, você tem o A e o B. Quando você divide os dois pelo M, você vai ter o mesmo resto. Tá? Então, o número A e o número B serão congruentes em relação ao M quando os dois darem o mesmo resto na divisão pelo M. E como é que a gente escreve isso? Tá? A notação que a gente usa para isso é A é congruente ao B módulo M. Tá? Então, esse módulo M vai ser o número
ao qual os dois serão submetidos à divisão, para você identificar se o resto é o mesmo. Então a gente tem aqui, por exemplo, 12 é congruente a 7 módulo 5, por quê? Tanto o 7 quanto o 12 deixam o mesmo resto na divisão por 5. Qual seria o resto? Seria o resto 2, né? Porque 7, quando dividir para 5, dá 1, sobrando o resto 2. E o 12, quando dividimos por 5, dá 2, sobrando o mesmo resto, 2. Então, o 12 e o 7 eles têm uma característica em comum em relação ao 5. Ambos, quando dividimos pelo 5, deixam o mesmo resto. Por isso, chamamos o 12 e o 7 de números congruentes módulo 5. Tá? Eles são congruentes sempre em relação a 1/3. E quando você tem, por exemplo, esse tipo aqui, ó, 24 é congruente a 3 módulo 7. O 3 é menor que 7. Então, quando esse número, o segundo número da congruência, já for menor que o módulo, significa que ele é o valor do resto. Então, por exemplo, 24, quando eu divido por 7, vai me dar 3, resto 3, que é exatamente o mesmo resto do elemento B, que teria aí, que é o segundo da congruência, que é o 3. Então, se 3 é o resto da divisão de 24 por 7, significa que 24 é congruente a 3 também. Então, são esses dois cenários que geralmente a gente tem. Ou são dois números que apresentam o mesmo resto em relação a 1/3, que a gente chama de módulo, ou nós temos um número e o outro já é o resto, já é o que sobra daquela divisão. São esses dois cenários, tá? Então, temos algumas propriedades. Tem a propriedade reflexiva, que é o quê? A sempre vai ser congruente ao próprio A. Isso é uma propriedade, tá? Em relação ao módulo de N, ao módulo N, né? Então, um número ele sempre vai ser congruente a ele mesmo. Chama propriedade reflexiva. Se você tem A congruente a B, módulo de N, você tem a propriedade simétrica. O B também é congruente a A, módulo de N. Então, A congruente a B, o B também é congruente a A. Essa propriedade chama propriedade simétrica. E tem a propriedade transitiva, que diz que se o A é congruente a B em módulo de N, e o B é congruente a C, bom, se o A é congruente ao B e o B é congruente ao C, automaticamente o A também é congruente ao C. Chama propriedade transitiva, tá? Todas, obviamente, usando o mesmo módulo, tudo aqui em módulo de N. Tem que ser sempre baseado no mesmo módulo. Outra propriedade, se você tem dois números inteiros, de modo que A congruente a B, módulo M, e outros dois, C congruente a D, mas com o mesmo módulo de M, significa que esses quatro números, o A, B e o C, eles têm uma relação em comum, que todos eles têm uma relação de igualdade em relação ao módulo de M. Então, a propriedade que a gente tem aqui, o A mais o C, vai ser congruente ao B mais o D. Ou o A menos o C vai ser congruente ao B menos o D, também em módulo de M. Tá? Isso é uma propriedade que a gente pode trabalhar com a congruência. Outra propriedade, mesma coisa. Se você tem o A congruente ao B, módulo de M, e você tem o C congruente a D, módulo de M, o produto deles também é congruente. Então, A vezes o C vai ser congruente ao B vezes o D, ambos em módulo de M. Ok? Então, vamos lá, vamos testar. Como é que a gente poderia usar essa ferramenta, né, de congruência resolvendo exercícios? Então, esses exercícios eles, geralmente são exercícios um pouquinho mais elaborados e não são cobrados muito no ensino regular. Mas é bastante comum nas Olimpíadas de Matemática, nos concursos específicos, tá? Então você pode resolver de várias maneiras, essa seria uma das ferramentas. Então, mostrar aqui como é que você pode resolver usando esses dois caminhos. Então, primeiro exercício aí, 5 cartas inicialmente dispostas como na figura, que é As, 2, 3, 4 e 5, serão embaralhadas. Em cada embaralhamento, a primeira carta passa a ser a segunda. A segunda passa a ser a quarta,
a terceira passa a ser a primeira, a quarta passa a ser a quinta e a quinta passa a ser a terceira. Então seria essa mudança que a gente vê aqui. As 2, 3, 4, 5. Quando você faz o primeiro embaralhamento, fica 3, As, 5, 2, 4. Essa é a sequência. A pergunta que ele faz é: qual será a primeira carta após 2012 embaralhamentos? Bom, você pode ficar embaralhando uma a uma, porém você vai demorar uma eternidade para fazer esses 12.012 embaralhamentos. Como a gente pode resolver isso? Primeiramente, esses exercícios de congruência desenvolvem um ciclo. Então você tem que descobrir qual é o tamanho desse ciclo. Em quantas vezes você precisa fazer diferente para que esse ciclo se repita. Então, por exemplo, primeiramente a gente lista todas as posições. Então a gente faz primeiros embaralhamentos. Olha, ele começa com As, 2, 3, 4, 5. Depois do primeiro embaralhamento, ele vai para 3, As, 5, 2, 4. Isso seguindo as regrinhas, tá? Que o problema passou. Depois do segundo embaralhamento, 5, 3, 4, As, 2. Depois do terceiro embaralhamento, 4, 5, 2, 3 As. Depois do quarto embaralhamento, 2, 4 As, 5, 3. E depois do quinto embaralhamento, As, 2, 3, 4, 5, que é a primeira opção, a primeira posição. Então nós temos que, em 5 embaralhamentos, eu retorno à posição inicial. Então eu já descobri que o meu ciclo de opções diferentes são 5. Tem 5 unidades. Então agora o que eu preciso fazer? Eu preciso achar a relação entre o 2012, que são o número de embaralhamentos totais, e o número do meu ciclo, que são 5. Ou seja, 5 e 5 embaralhamentos, eu vou sempre retornar para a primeira posição. Então eu resolvo isso como? Com a congruência. Olha só, 2012 vai ser congruente a um número A em relação ao módulo 5. Então eu sei que o resto que vai sobrar da divisão de 2012 por 5 vai ser o meu elemento A. Esse vai ser a solução do meu problema. E como é que a gente resolve isso? Faz a divisão, 2012 por 5. Quando você divide 2012 por 5, você acha 402, resto 2. Então tudo que na nossa vida a gente aprende inicialmente a procurar sempre aquele resto zero, aquela solução que fica mais agradável aos nossos olhos para achar o resto zero, divisão exata, quando você trabalhar com um problema envolvendo congruência, é o contrário. Quando você acha o resto não zero, ele vai te dar uma resposta. Então aqui o que isso significa? Significa que eu repeti o meu ciclo de 5 embaralhamentos 412 vezes. E depois que eu repeti esse ciclo 412 vezes, eu fiz mais 2. Então significa que eu vou ter a mesma posição depois do meu segundo embaralhamento, que seria essa primeira carta sendo o número 5. Ele pergunta, qual é a primeira carta após esses 2012 embaralhamentos? Então eu não preciso fazer os 2012 embaralhamentos para descobrir qual é a carta. Eu simplesmente calculo só em função do meu ciclo. Eu descubro quantos números envolvem esse meu ciclo e faço a congruência em relação ao número total. Ok? Vamos para o próximo exercício. Então, Ana decidiu nadar de 3 em 3 dias. O primeiro dia que ela nadou foi sábado. O segundo foi terça. O terceiro foi uma sexta. E assim por diante. De 3 em 3 dias ela vai nadar. Aí ele pergunta, em qual dia da semana Ana estará nadando pela 100ª vez? De novo, você pode resolver manualmente. Pegar e contando de 3 em 3. Então, sábado, 3 dias depois terça, 3 dias depois sexta, depois 3 dias depois segunda. Você pode fazer isso. Só que 100 vezes você vai perder muito tempo, ainda mais numa prova de concurso. Então não faz sentido. Como é que a gente faz? Conta uma tabelinha. Você tem que descobrir o quê? O ciclo. Você tem que descobrir qual o número que envolve o ciclo. Em quantas vezes aquela situação vai se repetir. Então a gente pode fazer uma tabelinha listando os dias em que ela está nadando pela primeira vez 21 vezes. Um número hipotético, com 14 já mataria, já faria. Então você começa, 1 no sábado. 1 no sábado. 3 dias depois, 2 segunda, 2 terça. 3 dias depois, sexta-feira.
3 dias depois, segunda. 3 dias depois, quinta. 3 dias depois, domingo. 3 dias depois, quarta. 3 dias depois, sábado. Olha, já voltou para o sábado. Então, você já está vendo que 7 vezes ela cai no sábado. Mas vamos continuar. 3 dias depois, terça. 3 dias depois, sexta. 3 dias depois, segunda. 3 dias depois, quarta. 3 dias depois, quinta. 3 dias depois, domingo. 3 dias depois, quarta. 3 dias depois, sábado. Então, você está vendo que ele está se repetindo em ciclos de 7. Então, você já descobre que o seu ciclo é de 7. Pronto. Agora você vai. Está vendo que os múltiplos de 7 estão sempre na quarta. Os múltiplos que tem resto 1 estão sempre no sábado. Os múltiplos com resto 2 estão sempre na terça. Os múltiplos com resto 3 estão sempre na sexta. Então, beleza. Você já está tudo mapeado. Agora a gente pode resolver. Como vai resolver? Usando a congruência de 7 de 100, que são as 100 vezes que ela vai nadar, com relação ao módulo de 7. Então, você pode dividir o 100 por 7, você vai obter um quociente de 14 e resto 2. Então, significa que seria 100 é congruente a 2, módulo 7. Então, você vai ter que pegar o mesmo dia da semana que ela nadou pela segunda vez. Então, se na primeira ela começou no sábado, a segunda foi na terça. Então, você já sabe que 100 vezes que ela vai nadando, ela vai cair na mesma que a segunda vez. Porque os números são congruentes. Beleza? Se você fosse resolver direto pela congruência, não precisava nem fazer tanto problema. Você monta a tabelinha, ó, já vai montar 100 congruente ao A, módulo 7. Acabou. Aí divide o 100 pelo 7 e acha o resto 2. Achou o resto 2, você vai achar o segundo item e acabou, terça-feira. Então, se você consegue dominar essa ferramenta da congruência, você acelera muitas vezes a sua resolução de problemas. Tá? Então, vamos para mais um exemplo. Também da Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, ó, um quadrado de lado 1 centímetro roda em torno de um quadrado de lado 2, como na figura, partindo da posição inicial e completando um giro cada vez que um dos seus lados fica apoiado em um lado do quadrado maior. Então, ele completa um giro toda vez que o lado do quadrado pequeno está na diagonal, não conta. Quando ele encosta o lado no lado do quadrado maior, completa um giro. Então, ele começa nessa posiçãozinha, faz um giro, cai nessa outra posição, faz outro giro, vira de lado, e assim sucessivamente. E ele pergunta, qual das figuras a seguir representa a posição dos dois quadrados após 2012 giros? Você vai perguntar, pô, mas isso não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. A gente estava fazendo conta com número. Aqui tem umas figuras. Bom, você pode pensar que só tem a ver com figura, imaginar 2012 giros e ficar contando. Obviamente isso vai levar uma eternidade, não é muito útil para você. Mas você pode pensar em tentar entender o ciclo que está acontecendo. E como é que é esse ciclo? Como é que a gente vai explicar isso? Então você tem a resolução da seguinte maneira. Ó, você começa na posição 1, primeiro giro para a posição 2. Segundo giro para a posição 3. Então você pode desenhar o númerozinho representa após o primeiro giro. Ó, você começa na posição amarela. Tá vendo? Considera que as posições coloridas são apenas as posições dos dados, tá? Do quadrado. E as posições brancas são os vazios, são o intervalo em que ele está girando. Então você começa na posição que está marcada amarela. Após o primeiro giro, vai para a posição vermelhinha. Após o segundo giro, para a posição azul. Após o terceiro giro, posição verde. Após o quarto giro, posição vermelha. Após o quinto giro, posição marrom. Após o sexto giro, outro azulzinho aqui. Aqui era uma cor diferente, o computador mudou. Do sexto giro para o sétimo, do sétimo para o oitavo aqui. Ó. Então você consegue ver que após o oitavo giro, você retorna à posição inicial, que é justamente o que você quer. É descobrir o ciclo. Então, baseado na figura, você descobre que, na verdade, você precisa dar 8 giros para ele voltar para a posição inicial.
Pronto. Então agora a gente já trabalha a parte de congruência envolvendo qual módulo? De 8. Você já sabe que o 8 é a sua peça-chave. Tá? Então, 2012, que é o número de giros que ele quer, vai ser igual, vai ser congruente, faltou o tracinho aqui, vai ser congruente ao A módulo de 8. Perfeito? Como é que a gente faz isso? 2012 divide por 8, vai dar 251, com o resto 4. Então, significa que ele, depois de dar 2012 voltas, ele vai cair na mesma posição que depois do quarto giro, que é a posição vermelhinha. Olhando as respostas, seria a opção A do nosso problema. Beleza? Então, um problema que nem é exatamente de números, você consegue transformá-lo em números e usar uma ferramenta muito prática para a gente resolver o problema rapidamente. E você tem vários exemplos do cotidiano. Então, por exemplo, você tem aqueles númerozinhos do código de barras, eles têm um critério de verificação que envolve congruência. Você tem todo livro que é publicado, ele tem um código de livro que também é verificado por congruência. E o CPF, que é um documento que todo brasileiro tem que ter, que é o cadastro de pessoa física. Tá? Então, esse CPF ele é o quê? É um documento que é emitido pela Secretaria da Receita Federal, né? E esse número é composto de 11 dígitos, sendo que 9 são o número mesmo do CPF e 2 dígitos finais são os dígitos de verificadores, que é para ver se você não está fraudando o CPF. Porque se você quiser tentar montar um CPF da sua cabeça, é muito difícil. Por quê? Porque esses 2 dígitos verificadores eles vão fazer a conferência daquele número para saber se aquele número está certo ou está errado. Tem uma regra para montar ele, tá? Então é muito difícil você fraudar um CPF. Então é assim que funciona, 9 dígitos de base com 2 dígitos verificadores. O último dígito desses 9, ele tem a ver com a região, tá? Então você tem uma tabela, depois vocês podem verificar, isso é fácil de procurar, aonde cada região do Brasil tem um número, obviamente não são todas, né? Porque só tem 10 algarismos diferentes, de 0 a 9, mas dividido em algumas regiões, cada região dessas vai ter um código diferente no 9º dígito, tá? Então, como é que você calcula o dígito verificador do CPF? Então você vai pegar em um CPF fictício, tá? 9 primeiros dígitos de um CPF aleatório, qualquer. Tá? 7070 48354. Então, se o problema pedisse como é que você verifica, como é que você calcula o dígito verificador desse CPF, a regra básica para você fazer é, você vai pegar o resto da divisão por 11, ou seja, vai ser o meu módulo de 11, do somatório da multiplicação de cada um desses 9 algarismos que estão aqui em cima, pelos algarismos dessa sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parece difícil, mas é bem tranquilo se você for fazer. Então, vamos lá. Como é que calcula o primeiro dígito? Você pega o número do CPF inteiro, multiplica por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como? Primeiro pelo primeiro. 7 vezes 1, 7. 0 vezes 2, 0. 7 vezes 3, 21. 0 vezes 4, 0. 4 vezes 5, 20. E assim sucessivamente. Multiplica todos os números do CPF pela sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você vai ter um conjunto de 9 números. Depois você vai fazer o quê? Soma todos eles. Então, todos esses números que estavam aqui antes, 7, 0, 21, 0, 20, 48, 21, 40 e 36, você soma. Quando você somar todos eles, você obtém o 193. Esse 193 vai ser o meu congruente em relação a um A módulo de 11. Como é que eu vou obter esse A? Vou dividir o 193 por 11 e achar o resto. Então, esse A vai ser o resto da divisão de 193 por 11. Quando você faz 193 por 11, você tem um resultado de 17, resto 6. Então, significa que 6 é o primeiro algarismo do dígito verificador. Lembra que eu falei que são 2? Primeiro é 6. Beleza, e como é que eu vou achar o segundo? Você vai repetir todos os 9 números que você já tinha
Só que agora você vai acrescentar ó, o 6. Você vai acrescentar o 6, que é o primeiro dígito do verificador. E como agora você vai ter 10 algarismos desse lado, desse outro lado você acrescenta também o 0. Então você multiplica agora 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza? Então, ó, 7 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 7 vezes 2, 14. 0 vezes 3, 0. 4 vezes 4, 16. E assim sucessivamente até obter 10 números. Faz o quê? Soma todos eles. Soma todo mundo. Achou 209. Vai fazer o mesmo procedimento aqui de cima, com o módulo de 11. Então, 209 vai ser congruente ao A, módulo de 11. Só dividir agora 19 por 11. Achei 19 com o resto 0. Nossa, mas não é para dar resto 0? Pode dar resto 0, não tem problema nenhum. Esse resto 0 vai ser o meu próximo dígito verificador. Então, o CPF, na verdade, são aqueles 9 números que nós demos, mais o 6 que a gente achou lá na frente e o 0 que a gente achou aqui. Então, esse aqui é o número de CPF. Isso aqui vocês podem tentar ver em casa, por curiosidade. Se vocês já tiverem CPF, fazer com o de vocês. Se não tiver, pode fazer com o do seu pai, da sua mãe. Você pega os primeiros 9 dígitos, os 9 dígitos do CPF, e tenta achar os 2 dígitos verificadores fazendo esse procedimento aqui. Tá? Serve como exercício. Se tudo correr bem, obviamente vai ter que dar certo. Se der errado, você provavelmente fez alguma conta errada. Tá? Então, resumo da nossa aula aqui, o que a gente fez? A gente revisou os critérios de visibilidade para poder entrar nas definições e propriedades da congruência, resolução de problemas e algumas aplicações práticas, que a gente, no caso aqui, viu como é que é a verificação do dígito verificador do CPF. Tá? Então, por hoje aqui a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Um abraço.